Shalom, eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 1 Crônicas e o capítulo é 9. Assim, todo Israel foi contado pelas genealogias, e eis que eles estão escritos no livro dos reis de Israel e Judá, que foram levados para a Babilônia por causa de suas transgressões. Ora, os primeiros habitantes que moraram nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas, os netineus, e em Jerusalém habitaram dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés: Utai, o filho de Amiúde, o filho de Onri, o filho de Inri, o filho de Bani, dos filhos de Pérez, o filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel e os seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, o filho de Mesulão, o filho de Rodavias, o filho de Rassenuá, e Ibnéias, o filho de Jeroão, e Elá, o filho de Uzi, o filho de Micre, e Mesulão, o filho de Cefatias, o filho de Reuel, o filho de Ibnijas. E os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais na casa dos seus pais. E dos sacerdotes Jedaías, e Jeoiaribe e Jaquim. E Azarias, o filho de Ilquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadok, o filho de Meraiote, o filho de Aitube, o regente da casa de Deus. E Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Pazur, o filho de Malquias, e Mazai, o filho de Adiel, o filho de Jazera, o filho de Mesulão, o filho de Mesilemite, o filho de Imer. E os seus irmãos, cabeça das casas dos seus pais, 1.760 homens capacitados para a obra do serviço da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, o filho de Assub, o filho de Aziricão, o filho de Razabias, dos filhos de Merari. E Baquebacar, Eres, e Galau, e Matanias, o filho de Mica, o filho de Zicre, o filho de Asaf. E Obadias, o filho de Semaías, o filho de Galau, o filho de Gedutum, e Berequias, o filho de Asa, o filho de Eucana, que habitou nas aldeias dos Neofatitas. E os porteiros, Salum e Acube, e Talmon e Aimã, e os seus irmãos. Salum foi o chefe, que até agora servia no portão do rei em direção leste. Eles foram porteiros nos acampamentos dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, e filho de Eliasaf, e o filho de Corá, e os seus irmãos na casa do seu pai, os coraitas, estavam sobre a obra do serviço, guardadores dos portões do tabernáculo, e os seus pais, estando sobre o exército do Senhor, foram os guardadores da entrada. E Finéias, o filho de Eleazar, foi o regente sobre eles em tempos passados, e o Senhor esteve com ele. E Zacarias, o filho de Meselemias, era o porteiro da porta do tabernáculo da congregação. Todos estes, que foram escolhidos para serem porteiros nos portões, foram 212. Estes foram considerados pelas suas genealogias, nas suas aldeias, aos quais Davi e Samuel o vidente ordenaram o seu ofício. Eles e os seus filhos tinham a supervisão dos portões da casa do Senhor, guardavam a casa do tabernáculo. Nos 4 lados estavam os porteiros em direção leste, oeste, norte e sul, e os seus irmãos, os quais estavam nas suas aldeias, deveriam vir com eles depois de 7 dias, de tempos em tempos, porque estes levitas, os 4 porteiros-chefes, estavam no seu ofício designado e encarregados das câmaras do tesouro da casa de Deus.
E eles se alojavam ao redor da casa de Deus, porque a guarda estava sobre eles, e lhes cabia a cada manhã a sua abertura. E alguns deles tinham por incumbência os vasos da ministração, de modo que deveriam trazê-los para dentro e para fora para a contagem. Alguns deles também foram indicados para a supervisão dos vasos e de todos os instrumentos do santuário, e de farinha fina, e do vinho, e do óleo, e do incenso, e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes fizeram um unguento das especiarias, e Matitias, um dos levitas, que foi o primogênito de Salum, o coraíta, tinha por ofício as coisas que eram feitas nas panelas. E os outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, estavam a cargo do pão da proposição, de prepará-lo a cada Shabat. E estes são os cantores, chefes dos pais dos levitas, que, permanecendo nas câmaras, estavam livres, pois eles eram empregados naquela obra dia e noite. Estes pais dos levitas foram chefes ao longo das suas gerações. Estes habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, o pai de Gibeão, e o nome da sua esposa era Maaca. E o seu filho primogênito Abdom, depois Ur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou Simeia, e estes também habitaram com seus irmãos em Jerusalém, defronte aos seus irmãos. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquizua, e Abinadab, e Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou Jaerá, e Jaerá gerou Alemete, e Asmavete, e Azinri gerou Moza. E Moza gerou Binéia, e Refaía seu filho, Eleasa seu filho, e Azel seu filho. E Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Asricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Hanã. Estes foram os filhos de Azel.